Vamos orar? Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã gloriosa, como povo de Deus reunidos, adoramos o Teu nome, ouvimos, ó Deus, das confissões, dos credos, lemos os textos bíblicos, entoamos hinos históricos que falam da fé dos nossos pais, mas hoje nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós temos uma semana atribulada, o Senhor conhece o nosso coração e por isso nós precisamos agora do direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Quero te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações. Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15, ou acompanhe na projeção aí, lembrando que a versão que eu estou lendo é a Nova Versão Internacional. Se você está acostumado com outra versão, perdoe esse pobre pastor, porque eu uso esta versão, ok? A partir do verso de número 1. De manhã bem cedo, os chefes do sacerdote, com os líderes religiosos, os mestres da lei, todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele com que vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucificam. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no como um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo, salve o rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. A gente vai até esse último versículo. Quando nós lemos um texto das Sagradas Escrituras, eu tenho tentado insistir com vocês nisso. Uma das perguntas que nós precisamos fazer ou melhor, duas perguntas que nós precisamos fazer são essas. Essas são as perguntas principais quando você está lendo um texto das Sagradas Escrituras e você quer, de fato, aprender com ele. Qual é a missão desse texto? Todo texto bíblico tem uma missão. Todo texto bíblico, como revelação de Deus ao povo de Deus, tem uma missão. Então, toda vez que você lê o seu texto, no seu momento devocional, você precisa fazer essa pergunta. Qual é a missão desse texto? A segunda pergunta é de que maneira ele nos forma como comunidade missional? Não, porque o texto ele é dirigido a você, como pessoa. Mas nós sempre precisamos lembrar que Deus não está chamando indivíduos.
Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, Ele está formando um povo que o adore. Então, uma das coisas que nós devemos perguntar é essa: por quê? De que maneira Ele, Deus, nos forma como uma comunidade missional? De que maneira esse texto está nos formando como uma comunidade missional e molda o nosso caráter para que se assemelhe ao de Cristo? São duas coisas que você precisa perguntar. Então, quando nós lemos esse texto, que nós acabamos de ver, nós precisamos fazer essas mesmas perguntas. Porque o texto ele não serve simplesmente para aguçar a nossa curiosidade teológica. Por exemplo, eu poderia hoje, pela manhã, abrir esse texto, pegar as várias referências do Antigo Testamento que falam desse momento histórico. Isaías 53 é a mais conhecida. Isaías 53 é a mais conhecida. Poderíamos pegar, então, Isaías 53, outros textos messiânicos, os Salmos, e poderíamos abordar de forma teológica, construir uma teologia messiânica e sairmos daqui felizes, contentes. E talvez o grande desafio para nós, ao construirmos uma teologia messiânica, seja a seguinte: Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua promessa. Mas se você é um leitor das Sagradas Escrituras, você não precisa de um pastor para fazer isso por você. Porque basta você ler o Isaías 53 na sua casa, os Salmos messiânicos, os profetas, os cânticos do servo sofredor que estão em Isaías, alguns textos de Ezequiel, Daniel, principalmente na teologia de Marcos, Daniel, o filho do homem, ele é usado de maneira exacerbada. E você então sairia e falaria assim: nossa, Deus ele cumpre a promessa dele de nos enviar o Messias. E isso nos dá grande segurança, porque, afinal de contas, o nosso Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Então, talvez a primeira lição que eu gostaria de tirar com você desse texto, ao ler esse texto, é que Deus não abandonou o seu povo à sua própria sorte, mas Ele enviou o Messias e Ele cumpriu, historicamente, tudo aquilo que Ele disse pelos seus antigos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas eu queria ir além. Eu queria que esse texto forme o nosso caráter ao caráter de Cristo Jesus. Esse texto está nos formando como uma comunidade missional. Porque essa era a intenção de Marcos para os seus primeiros leitores. Quando Marcos ele compila o Evangelho, e como dizem os estudiosos, através da pregação de Pedro, João Marcos, ele ouve a pregação do apóstolo Pedro e compila o Evangelho. E ao compilar o Evangelho e ao distribuir esse Evangelho às primeiras comunidades de discípulos de Jesus, ele está formando uma comunidade missional. Uma comunidade que vai cumprir o chamado de Jesus a todos aqueles que creem. Então, qual é o objetivo desse texto para nós? Como esse texto forma o nosso caráter em Cristo Jesus? Pensando nesse texto, eu pensei na seguinte questão a ser resolvida aqui. A ser resolvida. Diante de acusações injustas, o que é melhor? Diante de acusações injustas, o que é melhor? O que é melhor? Fazer uma defesa enérgica, visceral, daquilo que está sendo imputado de maneira injusta a nós, ou optar pelo silêncio. O que nós faríamos?
diante de acusações injustas. Aqui você já foi injustiçado em algum momento da sua vida. Já foi. Por exemplo, eu sou o filho do meio. Você sabe o que significa ser o filho do meio? Você sabe o que significa isso? Se você é de uma família com 3 filhos, eu sou o filho do meio. Se a sua família tem 4 ou 2, você não passou por isso. Você não passou por isso. Precisa ser um número ímpar para você ser o filho do meio. Precisa ser um número ímpar. E eu sou o filho do meio. O filho do meio é aquele que não consegue bater no irmão mais velho e apanha do pai quando encosta no irmão mais novo. Ou seja, o filho do meio sempre apanha. Sempre apanha. O filho do meio, ele não ganha roupa nova. Porque o filho do meio, ele herda todas as roupas do irmão mais velho. Mas o irmão mais novo, ele ganha roupa nova porque o irmão mais novo, o filho do meio gastou a roupa, então vamos ter que comprar roupa para o irmão mais novo. O filho do mais velho é a melhor coisa da face da terra. Não é? E o filho mais novo é a segunda coisa melhor da face da terra. Mas o filho do meio é o martírio. É aquele que sofre a injustiça. Calado. Fiz a minha defesa aqui dos meus traumas. Estou fazendo aqui para vocês uma terapia em grupo. Em grupo. Mas talvez você não sofreu a injustiça de ser o filho do meio, mas outras injustiças no seu trabalho, nos seus relacionamentos, foi imputado algo que você não fez. O que você faz então? O que você faz? Você levanta a sua voz, você busca os seus direitos. Porque, veja, a nossa sociedade hoje é uma sociedade de busca de direitos. Todo mundo quer um direito ao sol. Todo mundo quer. As pessoas olham e falam assim, este é o meu direito. Mesmo sem saber se tem direito ou não. Mas as pessoas dizem, falam, vociferam. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia nos ensina? Diante da injustiça, o que você faz? Você grita ou você fica em silêncio? Como a gente leu no texto, a gente precisa perguntar ao texto quais são os princípios que esse texto nos ensina. Então, talvez, uma das coisas que eu gostaria de... Nossa, voltou tudo aqui, calma aí. Acontece nas menores famílias. Aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é esse. Diante de acusações injustas, a melhor resposta é o silêncio. Diante de acusações injustas, a melhor resposta é o silêncio. Veja o que o texto bíblico nos mostrou. Perceba. Pilatos pergunta a Jesus, você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de que quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou o quê? Impressionado. Apenas uma acusação preocupava Pilatos aqui. Eu preciso ser muito claro com vocês. Apenas uma acusação, apenas um problema aqui preocupava Pilatos. Que era a pergunta que Pilatos faz no verso de número 2. Você é o rei de judeus?
Para Pilatos e Roma, esse título carregava claras conotações políticas. Sem saber, Pilatos estava, assim como o sumo sacerdote em Marcos capítulo 14, verso 61, fazendo uma confissão correta sobre quem é Jesus. Ainda, sem entender plenamente, ele estava dizendo isso. Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus, por sua vez, responde da primeira forma de maneira enigmática. Perceba, ele diz, tu o dizes. Tu o dizes. É como se Jesus dissesse, olha, você que está dizendo, sim, eu sou o rei, mas o meu reino não é como você imagina. Eu sou este rei que você está falando, mas não como você imagina. Talvez nós podemos linkar isso ao Evangelho de João, capítulo 18, verso de número 36, quando Jesus afirma que o meu reino não é deste mundo. Mas uma das coisas que está sublinhada aí é que diante de acusações injustas, o que impressiona Pilatos é o quê? O silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus. Perceba o que está acontecendo no nosso texto. A profecia de Isaías 53, verso 7, cumpre de forma surpreendente. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Aqui, diante dos seus acusadores, o grande rei permanece em silêncio absoluto. E este silêncio não é fraqueza, mas, neste momento, poder. Poder. Diante de uma acusação injusta, novamente vou perguntar a você, o que você faria? O que você faria? A nossa cultura é uma cultura altamente bélica. Altamente bélica. Diante de acusações injustas, diante de situações onde nós somos colocados contra a parede, muitas vezes a nossa reação, a nossa forma de reagir é a defesa, é a autodefesa. E uma forma de autodefesa é se tornar violento com as palavras. Mas muitas vezes, diante de uma acusação injusta, o silêncio demonstra muito mais poder. Tem muito mais força. A nossa cultura é uma cultura que adora falar, não é verdade? Adora falar. Nós gostamos o tempo todo, de dar boas respostas, de falar. Mas perceba, os textos de Provérbios nos mostram que esse falar pode ser complicado. Por exemplo, Provérbios capítulo 17, verso de número 28 diz: até o insensato passará por sábio se ficar o quê? Quieto. Até o tolo passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem o quê? Discernimento. Falar nem sempre é a solução dos seus problemas. Defender-se nem sempre é a solução dos seus problemas. Provérbios, capítulo 10, verso de número 19, diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é o quê? Quando são muitas as palavras, o pecado ele está o quê? Presente. Presente. Mas quem controla a língua é o quê? Sensato. Em outras palavras, sábio. Sábio.
Ainda, em Provérbios capítulo 21, verso 23 diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quanto sofrimento a gente evitaria nos nossos relacionamentos se nós soubéssemos refrear a língua? Não é verdade? Quanta dor, quanta injúria, a semana passada nós estudamos sobre a mentira. Quanta mentira nós não diríamos se soubéssemos fazer o quê? Refrear a nossa língua. Esse talvez seja uma daquelas coisas que nós estamos chamando de pecados que a gente não classifica como pecados. Porque, veja, pecado na igreja evangélica só tem a ver com sexo. Não é verdade? Você pode perceber. As pessoas ficam escandalizadas porque alguém adulterou, porque o jovenzinho teve relações sexuais com a jovenzinha antes do casamento. E eu não estou dizendo que isso não seja pecado. Mas o mesmo escândalo que as relações sexuais ilícitas agem no nosso coração e criam no nosso coração esse repulso, a mesma coisa deveria acontecer com outros pecados. Como, por exemplo, o pecado da língua. Deveria ser repulsivo, não deveria? Porque perceba, uma das coisas que nós precisamos aprender, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, Deus faz diferença de pecados? Existe pecadão e pecadinho? Existe pecado permissivo e pecado não permissivo? Existe pecado aceitável e pecado não aceitável? O que existe são consequências diferentes para cada tipo de pecado. Isso, consequências diferentes para os pecados existem, mas tudo é pecado e tudo precisa de redenção. Tudo precisa da cruz do Calvário. Cada um dos nossos pecados. Até aqueles que você acha que são pecados leves. Precisam da cruz, precisam de regeneração, precisam de transformação, precisa da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Todos esses. Agora veja essa realidade. Jesus ele fica em silêncio. Por que Jesus fica em silêncio? Por causa disso. Quando somos confrontados com acusações injustas, a resposta mais poderosa pode não ser uma defesa imediata, mas o silêncio. O silêncio nesse contexto, no contexto do texto que nós estamos lendo, e também no contexto da nossa vida, não é passividade, mas uma afirmação de que nossa identidade e integridade não depende da aprovação ou compreensão dos outros. Porque muitas vezes nós entramos em discussões na nossa autodefesa para sermos acertos e compreendidos. Em vez de alimentar a hostilidade com mais palavras, o silêncio pode ser uma expressão de confiança em Deus, que conhece a verdade mais profunda do que qualquer acusador jamais poderia dizer ou falar. As pessoas te acusam. Muitas vezes as pessoas te acusam sem conhecimento da sua história. As pessoas fragmentam a sua história, ou pelo menos elas olham para você a partir daquilo que elas veem. E elas acusam. Acusam de maneira injusta. Acusam de maneira injusta e de maneira, às vezes, até mesmo leviana. Leviana. Porque perceba, o que os líderes religiosos fizeram com Jesus? As acusações dos líderes religiosos cabiam na pessoa de Jesus?
O julgamento que os líderes religiosos e o poder romano fizeram sobre a pessoa de Jesus foi um julgamento justo? Jesus, ele não tinha a possibilidade de se defender, de abrir a boca, de clamar aos céus pelos anjos do Senhor e derreter aquele império com um simples estalar de dedos. Mas Jesus não o fez. Não o fez porque Jesus confia na capacidade do Pai de julgar todas as coisas e de trazer justiça no tempo que o Pai há de fazer justiça sobre a face da terra. O que esse texto nos ensina? Qual é a missão desse texto? O que esse texto me ensina? Como ele forma o meu caráter? Você confia plenamente na justiça de Deus? Você confia plenamente de que Deus é justo? Você consegue descansar na justiça de Deus? Ou o seu coração vive ansioso? Deus, ele é justo. Justo juiz e conhece e sonda o coração de cada pessoa que está aqui. De cada pessoa. Deus sabe o motivo das coisas que você faz. Mesmo antes de você fazê-las. Deus conhece todos os motivos, sonda todos os motivos, mede todos os motivos. Mede todos os motivos. Nada, a Bíblia afirma que nada passa desapercebido da ação dos olhos de Deus. Agora, você confia plenamente naquilo que Deus está exercendo justiça? No caráter de Deus? Que apesar das pessoas te imputarem coisas que você não teve sentimento de fazê-las, apesar da incompreensão das pessoas, você muitas vezes não precisa se defender. Que é melhor, às vezes, o silêncio. Cuidado. Muitas palavras te levam ao pecado. Uma outra coisa que esse texto me ensina e forma o meu caráter é essa. Quando a inveja cria raízes, perdemos o contentamento e causamos destruição ao nosso redor. Quando a inveja cria raízes, perdemos o contentamento e causamos destruição ao nosso redor. Perceba, eu sempre falo para vocês que nós precisamos estar atentos, quando lemos o Evangelho, aos detalhes do texto, O detalhe do texto, em uma narrativa, porque a narrativa não é prescritivo, em uma narrativa, fazem toda a diferença. E perceba, a partir do verso de número 8, a multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Perceba que Pilatos e o próprio evangelista Marcos denotam ou colocam às claras o sentimento dos religiosos. Eles entregaram Jesus não porque Jesus cometeu uma grande heresia. Eles entregaram Jesus para ser crucificado porque eles tinham o quê? Inveja. Você já viu alguém dentro de uma igreja evangélica ser disciplinado por ter inveja do outro? Deixa eu ir mais além aqui. Me dá licença de entrar na sua vida. Não fique ofendido comigo. Mas me dá licença. Você já teve ou tem inveja de alguém?
Você teve inveja de alguém? Não precisa responder, não precisa responder. Quero que você pense aí. Não precisa fazer sim com a cabeça, não precisa levantar a mão, não precisa dizer... Eu sempre quis fazer isso em uma igreja presbiteriana. Olhe para o seu irmão e diga, você já teve inveja de alguém? Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, não vou. Mas perceba, o texto que nós lemos aqui, ou a palavra, ou o termo grego usado para inveja aqui, é o termo fitonos, que significa o quê? Que frequentemente é traduzido como inveja ou ciúme. Teologicamente, na teologia cristã, este termo é visto como uma condição do coração que está em oposição direta ao amor e à caridade. Então, é oposição direta. Essa inveja aqui é oposição direta ao amor e à caridade. Valores centrais do Evangelho de Cristo Jesus. A inveja é considerada um pecado grave porque destrói a harmonia e a comunhão entre as pessoas, levando ao ressentimento e à hostilidade. Biblicamente, a inveja é frequentemente mencionada como uma atitude que leva à ruína espiritual, sendo um dos vícios que Paulo lista em Romanos capítulo 1, verso de número 29. Está um dos vícios da alma, como característica de uma vida distante de Deus. A inveja se opõe ao conceito de contentamento e gratidão. A inveja ela se opõe grandemente ao conceito de contentamento e gratidão. Então, quero te pedir um negócio aqui. Guarda isso aí. A inveja se opõe ao conceito de contentamento e gratidão. Gratidão. Filosoficamente falando, na filosofia grega antiga, o fitonos, que é o termo de inveja usado pelo evangelista Marcos, era igualmente desprezado. Os filósofos, como Aristóteles, o viam como uma emoção destrutiva, que surge quando uma pessoa se ressente do bem que os outros possuem. O invejoso sempre é uma pessoa ressentida sobre o bem de que outra pessoa possui. Então, uma marca do invejoso é o ressentimento. É o ressentimento. E nós percebemos que os líderes religiosos aqui entregam Jesus porque eles estão o quê? Ressentidos. Jesus ele tinha muito mais autoridade no seu ensinamento do que os líderes religiosos. Jesus ele era amado pelo povo, seguido pelo povo. Os líderes religiosos não. Aristóteles distingue o termo fitonos dos zelos. Os zelos, para a filosofia grega, é um tipo de inveja positiva. Você tem zelo por alguma coisa. É da onde vem a nossa palavra zeloso. É uma inveja positiva, uma inveja de impulsionar as pessoas para algo positivo. Afirmar que fitonos é puramente negativo, e eles afirmam, os filósofos afirmam que essa inveja descrita pelo evangelista Marcos, ele é puramente negativo e não deseja o bem dos outros. Platão trata essa inveja como um vício que impede a alma de alcançar a verdade e o bem. No contexto filosófico, a inveja é uma força que corrompe tanto o indivíduo quanto a sociedade. Esse é o tipo de inveja que os líderes religiosos tinham. Agora, precisa se fazer uma outra pergunta. Qual é o mandamento religioso? Qual é o mandamento que os líderes religiosos estão quebrando aqui? Porque perceba, semana passada nós percebemos que os líderes religiosos quebraram um dos mandamentos. O 9º mandamento. Agora, qual mandamento os líderes religiosos quebram? Mandamento que nós não gostamos. Mandamentinho da inveja. Da inveja. Você já invejou alguém aqui? Então,
Deixa eu trazer o mandamento aqui para vocês. O 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos e as suas servas, nem o seu boi ou o seu jumento, nem com coisa alguma que lhe pertença. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás. Não terá o quê? Inveja. Porque inveja quer tomar o bem que o outro tem para si. Cobiça. E daí o texto de Êxodo capítulo 20, verso de número 17 diz, ele engloba todas as coisas que o próximo tem. Todas as coisas, todas as esferas. A mulher, o trabalho, as posses materiais, os relacionamentos. Tudo. Tudo. Uma pergunta que nós precisamos fazer, então, é: o que esse mandamento significa na prática? A gente poderia parafrasear assim: seja contente, se a gente fosse transformar esse mandamento na forma positiva dele. A forma positiva do não cobiçarás, do não invejarás. Seja contente e agradecido com tudo que Deus lhe deu. Valorize, valorizando e celebrando as bênçãos dos outros, sem permitir que a inveja tome espaço em seu coração, desejando aquilo que pertence a eles. Seja contente e agradecido com tudo que Deus lhe deu. Seja contente e agradecido com tudo que Deus lhe dá. Lhe dá. Deixa eu te perguntar. E é séria essa pergunta. É crucial essa pergunta. Você é agradecido e você está em contentamento. O que é contentamento? Alguém pode me ajudar? Defina. Contentamento. Satisfação. O que é satisfação? Eu estou satisfeito. Esses dias, fui abençoado. Raramente sou abençoado, porque as pessoas aqui me convidam, as pessoas convidam o pastor Guilherme para comer pão de queijo, para pizza, para churrasco. Porque eu sei, o pastor Guilherme é muito mais legal do que eu. Ele é muito mais legal. Ele é o cara que abraça, que não dá bronca em ninguém. O pastor Guilherme é good vibes. Mas aqui só me convidam para o velório. Para o velório. Pensa que pão de queijo. Quem come pão de queijo na casa dos irmãos depois do culto da noite? Pastor Guilherme. Eu tenho que me contentar com a pipoquinha nossa aqui. E olhe lá, hein? E olha lá, hein? Mas eu não estou invejando, eu estou contestando, eu estou simplesmente declarando uma verdade. Louvado seja o Senhor, eu quero que os irmãos façam isso mais e mais vezes com o pastor Guilherme. Mas vamos lá, antes de vocês me atrapalharem na minha ilustração. Esses dias eu fui abençoado. O presbítero Sebastião me convidou para almoçar. Me convidou para almoçar. Alguém lembrou de mim. Obrigado, presbítero. Fui lá, almocei com o presbítero Sebastião, num lugar bacana, bonito. Comi camarão, gente boa. Fino. Fino. Saí de lá satisfeito. Pleno. Não precisava de mais nada. Saí de lá satisfeito e pleno. Não preciso de mais nada. Isso é contentamento. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você é grato. Você tem contentamento naquilo que Deus já te deu? Já te deu?
Ou você é uma pessoa inquieta, que não consegue se contentar, que sempre está olhando a vida do outro. Porque o incontente, aquele que não tem contentamento, aquele que não consegue reconhecer na sua vida as bênçãos que Deus dá a ele sempre está olhando para um outro lado, para uma outro alguém. E sempre está desejando aquilo que o outro alguém tem. Perceba. Você já experimentou essa realidade de ter esse contentamento? Perceba que se nós olharmos para a afirmação que eu dei para vocês, nós podemos achar versículos bíblicos. Fiz aqui uma confissão de fé do contentamento. Perceba, seja contente e agradecido com tudo que Deus lhe deu. Filipenses capítulo 4, versos de número 11 e 12, versos 11 e 12, diz o seguinte: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, pleno, satisfeito, em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Contentamento não tem a ver com os bens que você tem, mas com aquilo que está dentro de você. Com a gratidão de mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, aonde não existe luz do fundo, você percebe a boa mão de Deus. Isso é contentamento. Ainda a confissão de fé que eu coloquei para vocês aí diz o seguinte: valorizando e celebrando a bênção dos outros. Romanos capítulo 12, verso 5. Alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Nós, brasileiros, somos especialistas em desgraça. Nós adoramos chorar com os que choram. Não temos dificuldade com isso. Somos solidários. Mas a dificuldade que nós temos de se alegrar com os que se alegram. De celebrar a vitória do outro, o sucesso do outro. O irmão chega com um carro zero na igreja. E você, ao invés de dar glória a Deus, porque ele está conseguindo prosperar na vida, você olha e fala o quê? Miserável. Eu tenho e ele tem e eu não tenho. Deve estar fazendo alguma coisa de errado. Quem que ele está roubando? Quem? Porque eu trabalho igual a ele, mas esse miserável tem um carro zero. A gente não consegue celebrar o bem do outro. O casal jovem da igreja vai casar, e ao invés de você celebrar e abençoar a vida dele, você amaldiçoa. Você olha e fala assim: miserável? Está gastando dinheiro com fotinho na internet? Você não deveria fazer isso. Você deveria poupar. Você que é um unha de fome, que está pensando isso dos outros. Alguém ganha uma promoção e você, ao invés de abençoar, você amaldiçoa. Alguém conta uma novidade, você é mentiroso, porque pela frente você diz: oh, irmão, que legal, e por dentro você se corrói de inveja. Como a gente tem dificuldade de celebrar a vitória dos outros. Já percebeu isso? Já percebeu que a gente tem dificuldade de celebrar a vitória dos outros? De ser grato por aquilo que Deus já nos deu? Ainda o texto bíblico, ou a minha confissão de fé aqui, sobre o contentamento me leva a uma outra afirmação. Sem permitir que a inveja tenha espaço em seu coração. Pois onde há inveja e ambição egoísta,
há aí confusão e toda espécie de males. Tiago, capítulo 3, verso 16. Pois aonde há inveja e ambição, o quê? Egoísta. Inveja. O mesmo termo usado por Marcos. Inveja. A inveja e a ambição egoísta provocam todo tipo de males. Todo tipo. Por final, desejando aquilo que pertence a eles, aos outros. Êxodo capítulo 20, verso 17. Perceba que, ao invés de nos contentarmos com o que não temos, somos chamados a cultivar contentamento e gratidão pelo aquilo que já temos. Que já temos. Aquilo que eu já tenho. E aqui eu vou te dizer uma coisa que eu creio profundamente. Jesus, ele diz em uma das suas parábolas, sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Você, não é coach, mas é Bíblia. Tá? Se o molecada fizer o recorte, tô avisando aí a molecada do recorte. Se fizer esse recorte e rodar aí, vai ser todo mundo disciplinado, hein? Tô avisando. Tô avisando. Se você é fiel sobre o pouco que Deus te dá, Deus vai te colocar sobre o muito. Agora, se você não é fiel sobre aquilo que Deus já te deu, por que você está pedindo muito? Por que você está pedindo muito, se você não consegue ser fiel sobre aquilo que Deus já te deu? Você fica pedindo, orando, e deixa eu te dizer, Deus não vai te dar. Não vai te dar. Pode fazer jejum do Daniel 21 dias. Pode fazer. Deus não vai te dar, porque Deus, ele trabalha com a lógica da fidelidade, do contentamento, da gratidão. Você é fiel no pouco que Deus te deu? Você se alegra com o pouco que Deus já te deu? Ou você só reclama, só murmura? O texto bíblico nos leva a essa conclusão, porque quando nós podemos pegar esse texto e linkar com o Salmo de número 23, verso 1, que você conhece muito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas nós podemos reescrever esse texto e dizer, o Senhor é o meu pastor e tenho tudo o que eu preciso. Eu já tenho. Porque o Senhor, ele é o meu pastor. E aquilo que eu preciso na minha vida, eu já tenho. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aquilo que você precisa na sua vida, você já tem. Você já tem. E toda busca incessante por prosperidade, sem fidelidade ao pouco que você já tem, é idolatria. Vocês estão entendendo? Toda busca infindável do seu coração por prosperidade, sem fidelidade, sem contentamento com aquilo que você já tem, é idolatria. É idolatria. Você criou um outro Deus. Você está alimentando esse Deus. E você não é fiel àquilo que Deus já te proveu. Já te deu. Porque fidelidade é isso. Fidelidade não é só cuidar daquilo que você já recebeu. Fidelidade é você ser grato por aquilo que você já recebeu. Isso é ser fiel. Perceba, nós vemos Jesus como o exemplo maior quando nós lemos Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. E daí você vai falar para mim, né, que na revista e atualizada está o quê?
está o quê? Usurpar. Era algo que você não deveria usurpar. Usurpar. O termo aqui, o termo grego, se refere a algo que pode ser agarrado ou retido egoisticamente ou mesmo usurpado. Perceba, a tradução da Revista e Atualizada de Almeida usa o termo usurpar em Filipenses capítulo 2, verso de número 6. Aqui a palavra usurpar é utilizada para capturar essa ideia no sentido de agarrar com força ou de explorar para si mesmo. Usurpar implica em tomar algo de maneira indevida e de forma egoísta, muitas vezes com conotação de arrogância ou de forma injusta. No contexto, o versículo, a forma de usar o usurpar aqui, reflete esse contraste entre a atitude de Cristo e a tendência humana de agarrar e buscar o poder e o privilégio a todo custo. Aonde nós vemos isso na história? Usurpar aquilo que é de Deus. Porque perceba, o que Paulo está falando aqui é em referência às relações da Trindade, às relações trinitárias. Cristo não está usurpando o lugar de Deus, o Pai. Porque se você continua lendo a confissão cristológica de Paulo em Filipenses, você vai perceber esta realidade. A humildade do Cristo. Mas aonde na história bíblica nós vemos isso? Adão e Eva, Gênesis capítulo 3. Quando a serpente tenta Eva, ela sugere que, ao comer do fruto proibido, eles seriam como deuses, conhecendo o bem e o mal. Esse desejo de ser como Deus reflete uma tentativa de tomar para si um status de conhecimento que pertencia exclusivamente a Deus. Exclusivamente a Deus. Em termos práticos, Adão e Eva também tentaram usurpar uma posição de autoridade e sabedoria que não lhes pertenciam, desobedecendo a Deus para alcançar o quê? A igualdade tão desejada e serem deuses dos seus próprios destinos. Mas aonde também nós vemos isso? Será que isso é uma característica de Adão e Eva somente? Não. Lúcifer, Satanás, também tentou usurpar. A tradição cristã baseia-se em passagens como Isaías capítulo 14, versos de 12 a 15, e Ezequiel capítulo 28, versos de 12 a 17, que embora não mencione explicitamente Lúcifer, têm sido interpretadas com referência à queda de um anjo poderoso devido ao orgulho. Lúcifer, segundo essa interpretação, desejou exaltar seu trono acima do trono de Deus, tentando usurpar a posição de soberania divina. Usurpar. Nós estamos nessa enrascada do pecado porque os seres humanos, nossos primeiros pais, tentaram de forma sorrateira usurpar a soberania de Deus. Agora o Cristo, aquele que em silêncio, diante dos seus acusadores, ele se coloca de maneira humilde e segue o plano de Deus. Que sendo igual a Deus, vocês perceberam isso? Sendo igual a Deus, ele não usurpou. Ele não quis agarrar aquilo de maneira egoísta para si mesmo e usar para o seu próprio benefício, mas pelo contrário, ele doou graça sobre nós. E porque Jesus ele foi fiel no pouco, ele foi exaltado sobre todas as coisas. Perceberam a ideia da fidelidade de novo aqui? Jesus ele foi fiel à sua missão. E ele foi então o quê? Exaltado. Ele cumpriu de maneira plena o seu chamado. Ele foi pleno naquilo que ele estava fazendo. Então, por que nós deveríamos ser diferentes daquele que é o nosso mestre, o nosso Senhor? Por que nós deveríamos ser diferentes?
Meu último conselho para vocês nessa manhã. 3. O perigo de buscar agradar a todos é que a voz do povo nem sempre reflete a voz de Deus. A voz do povo nem sempre reflete a voz de Deus. E o Marcos, capítulo 15, termina dizendo por quê? Por que crime? Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucificam. Perceba, desejando agradar a multidão. Desejando agradar a multidão, Pilatos faz aquilo que era plano de Deus, incontestavelmente plano de Deus. Mas, apesar de ser incontestavelmente plano de Deus, nós podemos ver a fraqueza de um líder, que sabendo aquilo que era justo, não fez. Não fez. Não fez. Perceba. A fraqueza de um líder se revela quando, apesar de reconhecer a verdade, Pilatos reconheceu a verdade, ele se deixa guiar pelo desejo de manter paz do que pelo compromisso com o ensino e a justiça. Um verdadeiro líder deve priorizar a fidelidade, a verdade e a justiça, mesmo quando isso traga conflito. Mesmo quando isso traga conflito, um verdadeiro líder precisa priorizar a justiça. Mesmo quando aquilo traz conflito, um verdadeiro líder precisa priorizar a verdade. A fim de agradar a multidão, Pilatos negocia valores e princípios que não deveriam ser negociados. Ainda, mas a gente tem um contraponto. Em oposição à atitude de Pilatos, à covardia de Pilatos, nós temos o silêncio de Jesus. É mais do que uma obediência radical ao plano de Deus, Pai. É uma poderosa demonstração de força e integridade. Ao não ceder ao clamor da multidão para se tornar o Messias que eles esperavam, Jesus revelou uma profunda coragem e uma submissão total à vontade de Deus, rejeitando a tentação de atender aos desejos superficiais das pessoas. A multidão, e a gente nunca deve esquecer isso, toda aquela multidão desejava um Messias, desejava um Salvador, mas não o Salvador e o Messias que Deus prometeu nas Sagradas Escrituras. Eles buscavam um Messias e um Salvador ao seu jeito, à sua forma, à sua maneira. Deixa eu te perguntar uma coisa. E eu prometo que é a última pergunta que eu faço para vocês nessa manhã, porque eu vou perguntar mais à noite para vocês ainda. Você é um Pilatos? Diante da pressão da multidão, você negocia os seus princípios e valores? Você abre mão da verdade e da justiça? Diante da pressão da multidão, você faz isso? Ou você é o Cristo? Não o Cristo, o Salvador, o nosso Senhor e Salvador. Mas você é um discípulo de Jesus, firmado naquilo que Cristo já nos colocou, como exemplo. Assim como Paulo, nós podemos dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo Jesus. E em silêncio, em obediência radical a Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, você não negocia quem você é. Você se mantém firme. Deixa eu te dar 3 desafios nessa manhã. Primeiro, em meio às acusações injustas, o silêncio é o grito da nossa confiança em Deus, o qual conhece a verdade e defenderá a justiça em sua própria maneira. Segundo,
Deixe que o contentamento em Cristo arranque as raízes da inveja. Ao enraizar-se na graça de Deus, sua vida se tornará um testemunho de paz e bênção. Terceiro, ao invés de buscar agradar a todos, ouça a voz de Deus, que, mesmo em desacordo com o clamor da multidão, é o caminho estreito que conduz à verdadeira vida, enquanto o caminho largo da aprovação popular leva à destruição. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e orar sobre esta realidade? Vamos receber as bênçãos do Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.